bandas de vizinhança. O que significa isso? Todo mundo conhece. O que significa? Quem sabe? As companhias mostram o seu caráter, a sua personalidade. É assim? Suas tendências. Então, o que está querendo dizer? Que as pessoas que a gente anda, que tem ao nosso derredor, Tem a ver com a gente. tem a ver com a gente? Diz quem nós somos? De personalidade, de gostos e tudo mais. Isso é verdade? Mais ou menos. Por quê? Porque eu, particularmente, ando com pessoas muito diferentes. De todos os tipos. De todos os tipos. No Brasil também tem muito isso, né? A gente vê uma pessoa que anda, por exemplo, que seja na favela. Não na favela, a gente pode generar na favela, mas assim, nos focos de violência, né? Dentro de uma favela, a gente fala, é bandido também. Não eu, né? Mas o povo generaliza, né? Tá andando com um bandido, é bandido também, né? Mas vamos falar então, vamos reflexionar um pouquinho mais sobre esse dizer tradicional do Brasil. E voltando para o lado do espiritismo, vamos compreender o que isso significa, né? Para a gente começar a refletir sobre esse assunto, existem espíritos? Alguém aqui discorda que existem espíritos? Então tá. O livro dos espíritos e o livro dos médiuns já nos diz, né? Os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. Ou seja, a pessoa desencarnou, a matéria fica, o espírito sobrevive. Todo mundo concorda com isso, né? O espírito é o elemento principal, pois é o ser pensante e que sobrevive à morte, né? Chegando a essa conclusão, bom, todos nós, então, o corpo vai ficar, o espírito sobrevive, porque o espírito foi criado por Deus e ele é eterno, né? A partir do momento que foi criado por Deus, vidas vêm, vidas vão e o espírito sobrevive. Mas e aí? Se o corpo desfalece e o espírito sobrevive, para onde vão os espíritos? Para onde vão? Lógico, né? A gente tem que considerar o universo, existem espíritos distribuídos pelo universo inteiro, né? Mas focando aqui na Terra, no planeta Terra, vamos raciocinar, seguir essa linha de pensamento. Então, o espírito sobreviveu à morte, né, do corpo. Para onde eles vão? Quem dá o primeiro palpite? Para todos os lugares? Para todos os lugares? Ficam por aí. Ficam por aí? Não? Muito. Pode ser também? Mais palpite? Depende do grau de evolução de cada um. Depende do grau de evolução de cada um. Mais algum? Alguns para outras dimensões. Que seriam o quê? Ou reencarnam novamente. Ou reencarnam. Mas considerando só fora do momento reencarnatório, no momento em espírito. Uma das opções, eles vão para colônias espirituais. Vocês concordam comigo? Dependendo do grau de evolução, o espírito é socorrido, é encaminhado e vai para uma colônia espiritual. Todo mundo já ouviu falar do nosso lar, né? Tá todo mundo batendo carteirinha, vai pro nosso lar. Né? Vocês já ouviram falar do nosso lar? Então, é uma das colônias espirituais. Segundo André Luiz, é como se fosse a capital da colônia espiritual, do mundo espiritual situado no Brasil. Né? Fica em cima, mais ou menos, geograficamente falando, do Rio de Janeiro. Né? Aqui está a foto. É lá? já carimbou o passaporte. Aqui está uma foto, até pela descrição que André Luiz fez, e com base em um dos livros que tem desenhos psicografados da cidade Nosso Lar, né?
E essa é uma cena do filme. Quem viu o filme, essa foto é retratada no filme, né? E lembrando que tem várias cidades espirituais em todo o mundo, no Brasil tem várias, né? Isso é um assunto para uma palestra inteira que nós já fizemos aqui uma vez, podemos repetir. Tirando as colônias espirituais, para onde mais eles vão? Umbral. Umbral. Então tá. O que é umbral? É uma região espiritual densa, para onde os espíritos ainda ligados ao mal ou ignorantes, né, que ainda não conseguiram se livrar de certos vícios ou culpas, eles são atraídos para o umbral. Ninguém manda eles irem para lá, né? A gente se coloca nessa situação pela vibração que nós estamos, né? Então o umbral é outra região para onde os espíritos vão. E na crosta terrestre, o que quer dizer com isso? Aqui, como a Gisele falou antes. Então aqui. Aliás, segundo André Luiz, isso mais ou menos na década de 60 para 70, ele escreveu essa informação através de Chico, na época, para a Revista Espírita, dizendo, naquela época, que o planeta Terra tem aproximadamente 20 bilhões de espíritos. Isso naquela época, né? Agora vai e volta, gente e tal, sabe Deus como está esse número. Aí você fala, o planeta Terra, a gente tem quantos espíritos encarnados? 7 bilhões. 7 bilhões, né? Então, já dobrou, não sei, né? É uma questão exponencial quase, né? Pelo menos. É. E pensa, considerando então 20 bilhões de espíritos distribuídos nessas 3 localidades, por assim dizer, existe uma conversa no meio espírita que o pessoal diz, a gente está aqui acotovelando com outro espírito e, né, e a gente está se acotovelando aqui, porque é muita gente, é muito espírito, né, muitas pessoas encarnadas, né? Então tá, seguindo esta linha de pensamento, portanto, eles estão aqui entre nós. Eles estão aqui agora? Sim. Estão lá fora? Estão na rua? Estão na tua casa? Eles estão ao nosso derredor o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. E já nos dizia Paulo na sua carta aos Hebreus, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. É isso que ele quis dizer. Né? Não são as testemunhas necessariamente aqui, eu, você, que somos testemunhas um do outro, né? Mas a realidade das palavras de Paulo é com relação às testemunhas espirituais. Essa nuvem de testemunhas nada mais é do que os espíritos, os seres aí desencarnados que estão ao nosso derredor o tempo todo. O tempo todo. Então não tem como esconder, né? Os atos, os pensamentos, não tem como esconder. Né? Seguindo, uma questão aqui do Livro dos Espíritos. Né? Tudo bem, então a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas. Eles veem tudo que a gente faz? Eles veem tudo que a gente faz? Né? Mas também depende. Eles podem vê-lo, como diz os Espíritos no Livro dos Espíritos, né? Por Allan Kardec. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Faz sentido? Faz sentido. Né?
Porque às vezes você não vai tomar banho, você fica, mas será que tem um espírito? Eu tô aqui tomando banho, eu vou no banheiro, mas eles estão o tempo todo. Né? Depende. Né? Logicamente, os espíritos superiores, os nossos protetores, não estão naquela hora lá que você está tomando, não sei o que vai saber, né? Você vai estar para cair, bater a cabeça, ter uma situação. Mas no dia a dia, não necessariamente. Né? Não necessariamente. Já os espíritos inferiores, eles vão estar conectados e ligados com você também, conforme os interesses deles. Né? Já vamos ver mais exemplos com relação a isso, de situações que eles estão conosco e situações que eles temporariamente nos deixam. Né? Mas então, em outras palavras, respondendo essa pergunta, depende. Depende do que eles estão interessados, do que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Né? A pergunta seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Sim ou não? Sim. 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 E olha que interessante a resposta que os espíritos nos dão. Eles conhecem muitas vezes aquilo que desejaria executar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Sabe aquela coisa que você nem quer admitir para você mesmo? Eles já sabem. Eles já conhecem. Com uma diferença até. Os espíritos superiores, quanto mais superior, mais acesso eles vão ter aos nossos pensamentos, com mais facilidade eles vão acessar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Né? Os espíritos menos evoluídos ou ligados ao mal, aí depende. Né? Se for um espírito comum ligado ao mal, não necessariamente. Ele vê, ele sabe, porque no mundo espiritual a gente não tem como esconder as coisas. Né? Mas existem os espíritos maléficos que são treinados, sabem como agir, como manipular os encarnados. Né? Então, não tem como esconder. As intenções, nem as palavras, nem os pensamentos, não tem como esconder. No mundo espiritual, como dizemos, a máscara cai. Aqui a gente esconde um do outro ainda, né? A gente não tá querendo, que camiseta linda, né? Uma coisa feia pra danar, né? Você não fala, tá lindo! Tá lindo. Do lado de lá tem como esconder, né? A máscara cai. Então tá. Então vamos falar dos tipos dos espíritos que estão ao nosso derredor. Os espíritos, isso é uma classificação bem generalizada, né? Pra gente só abordar o tema assim superficialmente, porque isso também é tema para a palestra inteira, né? Os espíritos protetores e familiares. Nós sabemos também pelo livro dos Espíritos, pelo livro dos Médiuns e a obra em geral de Allan Kardec, que todos nós temos espíritos protetores, né? Que seja chamado de anjo guardião, mentor, guia, o que quer que você queira nominá-lo, mas existe um ser da criação que te auxilia, que quer o seu bem, que tenta te guiar para o bom caminho. Né? E eles estão o tempo todo com a gente? Os espíritos protetores? Tô vendo a cabeça mexendo aqui sim, cabeça mexendo aqui não. Não o tempo todo. Eles estão conectados, mas fisicamente, assim, geograficamente não. Né? Eles têm muitos afazeres. Estão ocupados. Né? Tudo bem, uma das tarefas dele ou dela é cuidar da gente. Eles têm muitas mais outras tarefas. É aquela situação, então ele não está lá quando você está tomando banho, né? Tá fazendo,
Mas se alguma situação eminente venha a surgir, que ele sabe que você está em perigo, que ele sabe que você está precisando de uma orientação, ele vem. Ele se conecta, eles estão conectados e ele vem em teu auxílio. Ou manda mensagem de lá, né? Aí vai ser da gente, né, captar ou não essa intuição, essa inspiração que eles nos dão. Né? E todos nós temos esses protetores. Né? E eles têm os deles. É uma escala hierárquica. As cidades têm os seus protetores, os países têm os seus protetores. Isso é uma escala hierárquica. Né? Quem é o protetor da terra? Jesus. Alguém sabe quem é o protetor do Brasil? Ismael. Isso aí. Aliás, também eu vi numa palestra muito interessante, Geraldinho Lemos, que era um amigo íntimo de Chico, disse que em uma conversa com Chico diz, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele tem Cristo que o protege. E ele, na verdade, também, segundo Chico, ele é governador espiritual. Ele tem 5 planetas que ele é o protetor. 5. Mas continuando. E os espíritos familiares? Quem são os espíritos familiares? Pai, mãe, que já desencarnaram, avós. Nossa família espiritual. E espiritual, que não necessariamente os espíritos familiares são aqueles que foram da nossa família encarnado, mas da nossa família espiritual. Um amigo, vai saber de outras encarnações, né? Que também querem o seu bem, que tentam movimentar as coisas para te ajudar, né? Claro, tudo sob a lei né? de ação e reação, de livre-arbítrio. Mas eles tentam te ajudar. Então são aquelas pessoas que poxa, tô vendo aqui que o meu amigo, meu filho botou o nome dessa pessoa, ele vai, conversa com os amigos espirituais e, poxa, tá para ajudar meu filho, ele tá, é um espírito familiar, né? Que está tentando ajudar. E segundo o Livro dos Espíritos, a tarefa dos espíritos protetores e familiares é a tarefa de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. E o outro lado, os espíritos obsessores e não esclarecidos. Isso também é uma palestra inteira, né? Mas, resumidamente, são espíritos ainda voltados ao mal, né? Temporariamente, né? Estão voltados ao mal, que assediam os encarnados, procurando exercer sobre eles ação insistente, dominadora, que os pode prejudicar. Né? Então, eu já ouvi falar o famoso encosto. Né? O famoso encosto dos espíritos obsessores, que querem te prejudicar por qualquer razão que seja. Vingança, ou que não gosta da causa, você está indo no centro e não gosta que você vai para o centro. Sei lá, né? Os motivos são variados, né? Mas querem prejudicar. E os espíritos não, existem também espíritos não esclarecidos, que não necessariamente queira fazer mal para você, mas por ignorarem as leis divinas, as realidades espirituais, eles te prejudicam. E isso acontece de várias maneiras. Seja um familiar que desencarnou, ele te ama, mas ele não consegue deixar de ficar na sua presença, né? Pode acontecer. Uma mãe
que desencarnou com um filho pequeno, não consegue se desapegar e fica lá onde está a criança. A criança sente as vibrações. É amor, mas o apego vai fazer mal. As vibrações de apego vão fazer mal. Então, não necessariamente tem a má intenção. A angústia de não poder estar aqui, o desespero de não estar mais presente. Isso a criança sente. Então, está fazendo mal sem aquela intenção. Então, é não esclarecido. Né? Outros exemplos, que podem se encaixar em qualquer uma das duas aqui. Aqueles espíritos que ainda desencarnam por sentindo muito, né? Tinha muitos vícios na vida quando encarnado, desencarnam tentando ainda suprir aquela necessidade daquele vício, né? E eles vão se acoplar ou se conectar com as pessoas que têm, então não necessariamente emocionalmente, psicologicamente, ele tem conexão com aquela pessoa, mas a pessoa está lá no bar e quer sugar a energia da pessoa, né, a energia, as sensações. Né? Então, não necessariamente está ligado com aquela pessoa para prejudicá-la, mas para obter aquelas sensações e suprir o seu vício. Constância, tem relatos de médiuns videntes que dizem que, por exemplo, quando você vê uma pessoa alcoolizada, que ao redor daquela pessoa tem vários espíritos tirando proveito daquele cheiro do álcool. E assim, os médiuns videntes dizem isso, que conseguem ver assim, ao redor da pessoa, só para sugar aquela energia, aquele cheiro, aquela coisa toda do álcool. São aqueles espíritos que desencarnaram, mas ainda estão presos a esse tipo de sensação que você acabou de dizer. Porque é uma questão, né? Ué, mas eles conectam, mas eles não estão tomando, eles não vão pegar o copo, como é que ele sente? Como é que ele sente? Você não sabe responder? Fluidicamente, né? Energia. A energia, a sensação, né? De quando eu estou tomando. Né? Aquilo que satisfaz, né? As vibrações, os fluidos. Né? Eu ia trazer um vídeo, quem quiser procure na internet, no YouTube, tem um vídeo, é um curta espírita que se chama Sozinho. São vários capítulos curtinhos. Só que eu falei, não, o pessoal vai sair correndo de medo. Que é impressionante mesmo. Mostra cenas de um cara que chega do trabalho, vai tomando cerveja, e aquele espírito ali em cima, na casa dele. As cenas são até meio fortes, eu falei, não vou assustar o pessoal. Mas quem tiver interesse, se chama Sozinho, um curta-metragem. E nas palcos, né? Droga, prescrição médica. E não só isso, não só vícios físicos, vícios psicológicos também, maledicência, né? Tá falando mal dos outros, várias coisas. Né? Tá, e como é que funciona isso? A gente atrai ou eles nos cercam voluntariamente? Os dois. Vamos nos lembrar da lei de afinidade. Né? A gente vai atrair as pessoas que pensam da mesma forma, que querem as mesmas coisas, que têm os mesmos objetivos. Né? E eles também vêm voluntariamente, seja para instigar você a agir de uma certa maneira, né? Ou se for o protetor, seja porque te ama, porque quer o teu bem e quer te auxiliar. Então, os dois, a gente atrai e somos atraídos. Né? É uma teia, a gente vive aqui interagindo com o outro. Né? Então, tem essa lei de afinidade. E isso acontece, muitas das vezes a gente atrai, né? Através da forma pensamento. Alguém já ouviu falar esse termo, forma pensamento? O que é forma pensamento? Porque o que você fez, você realmente está produzindo, está formando. Está formando. Já está comprovado. Pensamento tem peso físico. Não tem o Steve Hawking, ele não
ele não controla os equipamentos dele através do pensamento? Já tem. Já tem máquina que já foi cientificamente desenvolvida. Coloca na cabeça, para as pessoas que não conseguem, né, se movimentar. O pensamento ajuda a type lá, né? A digitar. Não precisa de digitar mais. Pensou, saiu. O mundo espiritual tudo é formado por pensamento. Ideoplastia. Você quer saber, visualizar como é que é isso? Porque falando assim, a gente não sabe. Mas na verdade a gente sabe como é que é. Quem aqui já leu história em quadrinho? Magali. Olha lá, pensou, respeitando os direitos autorais de Maurício, né? A Magali pensando na comida, formou aqui, né? É assim. É assim. Você pensou, a imagem gerou aqui. Vou dar um outro exemplo, Constância, que tipo, o pensamento, o mentiroso. Às vezes o mentiroso mente tanto, que ele acaba acreditando na mentira dele. Ele verdade, de fato se torna acredita. verdade. Pra ele é verdade. Então aí é assim. Você pensou o negócio lá e vai atrair os espíritos que estão vendo a situação lá que você está pensando. Né? Seja para bem, seja para o mal, seja para vício, o que quer que seja. Né? Aí, seguindo a pergunta, também diz o livro dos espíritos, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Putz, aí lascou, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí complicou. Como é que a gente vai interpretar essa resposta? Ali é cena típica, né? Tá lá a pessoa e aquela vozinha, aquela não faz assim, a outra vozinha não faz assado, né? Típico, né? Então, vou até repetir essa resposta. Eles influem muito mais do que você imagina. A tal ponto que são eles que vos dirigem. Aí vem a questão. Então quer dizer o quê? Que eu sou uma marionetezinha? Se deixar. Ah, muito bem. Se deixar. Aí depende de você. Você vai escutar. E vai depender se você vai dar acesso àquilo. A decisão da ação é sempre sua. É sempre sua. Você pode escutar a intuição do bem, a inspiração do bem. Se você agir no bem, o crédito é seu. Se você escutou a inspiração do mal, agiu no mal, não queira botar a culpa no coitado do obsessor também, né? Tomou a ação, é o seu livre-arbítrio. É a sua responsabilidade. Né? Mas é difícil, né? Aí como é que a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando é que quando é que a inspiração do bem? Vai que é uma armadilha, né? Vai que é uma coisa para eu cair. Como é que eu vou saber se é o pensamento do bem, do mentor espiritual? E caramba, quando é que eu posso tomar as minhas próprias decisões? Quando é que eu vou pensar, né? Eu vou agir por mim mesmo. É difícil. A pessoa tem que se conhecer muito bem. O próprio livro dos Espíritos dizem, às vezes, a vantagem é nem saber de onde vem. Mas, quanto mais você se conhece, mais você começa a identificar. Né? Tem uma questão interessante, eu lembrei uma historinha também do Chico. Eu li uma reportagem recentemente, né, que a gente pensa, né, Chico, puxa, que espírito superior, né,
tinha mentor. Quantos mentores, quantas pessoas, espíritos do bem tinha Chico ajudando? Muitos, né? Emmanuel, André, Meimei, Sheila, espíritos que trabalhavam com ele, que cuidavam dele, Bezerra, né? Ele tinha influência espiritual negativa? Tinha. E na reportagem que eu estava lendo, ele falava isso. Principalmente no começo, até a metade da mediunidade dele, ele disse que não parava. Ele ia dormir e acordava. E não é só a gente, né, que às vezes é aquele pensamentozinho, não. Lembra? Ele via, ele escutava. Então ele dizia, eu acordava, eu ia dormir, eu via o povo em volta de mim, larga a mão, não faz isso. Ele disse que teve uma vez, ele febril, ele não estava doente, era influência. Febril. Minha irmã falava, meu amigo, não tem jeito, levanta e vai psicografar, não deixa influenciar. Aí ele dizia, eu fui abraçando, fui tentar não dar bola, porque eles falaram, acho que eles foram cansando e largaram a mão. É aquele negócio. Melhoraram-se devido a ele, do exemplo dele. E alguns que não melhoraram. É aquela outra historinha do obsessor dele, né? Que tá caminhando, o obsessor foi, passou a pedra nele, coitado, caiu de 4, ralou o joelho. Aí ele fala pra irmã, poxa, mano, mas você viu o que aconteceu? Aí a irmã fala, Chico, pede desculpa, Chico. Mas foi ele que me passou a pedra. Chico, vai, pede desculpa. Ele vai, você me desculpa. O espírito, né? Mil desculpas. Espírito, Chico, mas você não tem jeito mesmo, né? E largou mão, me incomodar. Então, respondendo a essa pergunta, como distinguir os meus pensamentos das sugestões dos espíritos? Aí eu vou deixar o Guivaldo, né, responder pra gente. Edivaldo, como então no dia a dia, no cotidiano, como separar, como saber quando o pensamento é meu ou quando ele vem de um espírito? Se nós estamos tranquilos e começamos a reflexionar, é naturalmente um pensamento do próprio indivíduo. Mas às vezes nós estamos pensando uma coisa curiosamente tranquila e há uma interferência, como que dispara uma flecha mental e aquilo interfere. É um pensamento perturbador. Outras vezes estamos numa angústia e de repente vem uma calma e logo uma ideia tranquila. Allan Kardec, abordando a questão, refere-se que muitas vezes em nossos conflitos estamos em dúvidas ante uma decisão e não sabemos quando o pensamento é nosso ou quando ele é inspirado. Então, Allan Kardec sugere que nós oremos, procuremos o estado de paz. E o primeiro pensamento, nós procuremos segui-lo, porque é um pensamento inspirado. Então, ó, se você não tem inclinação para beber, do nada, né, aquela vontade, não sei o que, pare e analise, né? Você está com um problema, como ele recomenda aqui, ore, se concentre, que vem o seu mentor ou se conecta com você para te ajudar. É difícil, mas a prática, quanto mais você fizer essa prática, mais você começa a se conectar e mais fácil o acesso ele vai ter a você. Né? Estamos encerrando. Portanto, já dizia o filósofo da atividade, né? Conhece-te a ti mesmo. É o primeiro ponto. Você se conhecendo, você vai identificar as suas inclinações, né? Porque os espíritos malévolos, os espíritos obsessores, eles vão te pegar através do quê? Né? Através do que eles tentam te acessar? Suas más tendências. Das suas más tendências. Então, conhece-te a ti mesmo, observa as suas inclinações. Policie os seus pensamentos.
É normal, a gente está aqui. É normal de vez em quando ver um pensamento, né, negativo, besteira. É normal. Não dá para dispensar, né? Dispensar. Você pensou, já foi. Mas não dá para puxar de volta, né? Mas o que faz? Bloqueia. Não, peraí. Eu até chacoalho a cabeça, que bobeira, né? E bloqueia. Aí volta o pensamento pro bem, ou desfoca naquilo que você estava pensando. Não dá para desfazer. E mais do que voltar o pensamento para o bem, é agir no bem. Não se limite a pensar o bem, haja no bem. Os Espíritos nos dizem, as ações no bem geram vibrações e fluidos que são como escudos que vão te proteger das más influências. Afinal de contas, não é diga-me com quem andas que eu te direi quem és, mas diga-me quem és que eu te direi com quem andas, as tuas companhias espirituais, né? Diga-me o que você está pensando, o que você está sentindo, e eu vou te dizer as pessoas ou os espíritos que estão ao teu redor. Né? Assim a gente encerra. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? É só um comentário daquela resposta do Divaldo. Ele fala aí para a pessoa refletir e fazer uma oração, que a oração, falando fluidicamente com os espíritos, é uma maneira de você se desconectar dos espíritos inferiores, dos espíritos obsessores. Então, por isso que ele fala que aí quando você recebe aquela primeira intuição, a intuição está vindo de um espírito amigo. Né? Então, só para comentar sobre isso aí, muito interessante. Agora tem que ter, né, na hora do momento ali, ter a calma e a presteza ali de fazer uma oração. Que aí que está o problema. Quando o negócio está pegando fogo mesmo, você não consegue se concentrar, né? É difícil às vezes, é tão difícil. Você está pegando fogo tanto que você tem dificuldade de se concentrar. Você está naquela agitação, aquele nervosismo, é difícil. Né? Mas é o que mais diferencia a gente dos espíritos desenvolvidos. Aquele que consegue controlar, né, usar um pouco da razão. Não é fácil. Mas é treinado. Uma coisa que de pouco a pouco vai, né, tendo conhecimento, você vai trabalhando. Sabe aquele livrinho Minutos de Sabedoria? Quem conhece, é um livro bem pequenininho, um best-seller do Brasil, né? Tem uma página lá que eu nunca esqueci. Com relação a isso, a agitação das etapas, uma coisa acontece, o primeiro passo tenta controlar o seu corpo. Você já viu como a gente fica nervoso, como a gente, né, fica agitado fisicamente? Primeiro controla o corpo. Aí vai interiorizando. Pra mim funciona. Eu falo, peraí, tô eu aqui andando de um lado pro outro, né? Calma, respira. Aí internaliza. A respiração. Para quem quiser saber mais desse assunto, o Livro dos Espíritos, você veja a importância, né? O Livro dos Espíritos dedica o capítulo 9 inteiro sobre esse assunto. Tá? Quem tiver interesse. No mundo maior do Chico, André Luiz, através do Chico, conta um caso muito interessante de André Luiz e o mentor espiritual de uma mulher. Não vou contar a história toda, mas é um caso muito interessante sobre um espírito protetor, né? E as coisas que ele faz, as coisas que ele tenta interferir na vida para ajudar a pessoa. Muito interessante. O livro dos médiuns, obviamente, aborda muito a questão dos obsessores, os tipos de obsessores, como né, as diversas variedades da obsessão. E no YouTube tem esse programa que se chama Programa Transição, o episódio 203, muito interessante também sobre as influências espirituais. Tá? Acho que encerramos assim. Tem um vídeo aqui com uma mensagem para
usar isso como preparatório para o passe. Para quem está aqui a primeira vez, vocês são já ouviram falar do passe, como funciona? Não? É uma transmissão fluídica, é voluntário, vai quem quer. Quem vai orientar? Vai orientar? A gente senta lá conforme ela for chamando, nós sentamos as cadeiras e a gente recebe. Quem conhece BZ, né? Quem é do interior, eu sou do interior, ia no BZ, né? A mãe fala, vai BZ, minha filha. Digamos que é mais ou menos isso, mas é uma transmissão fluídica para te ajudar física, mental e espiritualmente, tá? Voluntário. Então vamos fazer esse preparo. Apagar a luz. Meditação. Reserva-te alguns minutos para a meditação antes de tomares atitude, de assumires compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidade para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que, arrependido, não venhas a meditar só